terra tão especial como a terra de vocês, um município tão querido ao nosso coração, um lugar que exala esperança, embora estejamos em momentos tão difíceis, tão complicados. Nós temos que ir aos cimos do Espírito, né? Beber da água do Evangelho, beber da água do Espiritismo, que é essa luz que abrilhanta e expande o Evangelho com toda a intensidade possível, luzes que vertem dos céus para os nossos corações e que nós possamos beber deste alimento, beber dessa água, beber dessa profundidade que tanto nos toca o coração, né? Necessitados que ainda somos, ainda imperfeitos, e estamos aqui com a maior das boas vontades para a gente conversar hoje, né? Tem um grande psicólogo, né? Que diz uma frase muito bonita, que diz que antes da gente tocar outra alma, que nós podemos ser uma alma, né? E eu espero que nessa tarde de hoje eu possa também ser uma alma que também é frágil, uma alma que se constitui de imperfeições, de virtudes, de construções felizes, mas também ainda de construções a edificar. Então, espero conversar com vocês nesse tom, não de alguém que evoluiu, né, mas que alguém que está em construção, alguém que busca ser alguém melhor, nem sempre consegue. Não sei se vocês se identificam com isso, né? Mas deixo também aqui o espaço aberto para vocês, façam perguntas, vamos bater papo, né? A gente está em casa e quando a gente fica em casa a gente se embrutece um pouco já. Não sei se vocês passam por isso, né? O livro dos Espíritos não estava errado, né? Que o isolamento embrutece a gente. O isolamento necessário, né? Difícil nesse momento a gente equilibrar a vida e, e economia, né? É difícil, é algo complicado. É óbvio que a gente tem que preservar vidas, né? Que a gente tem que preservar as nossas vidas. Eu não arredo o pé disso, né? Que as vidas precisam ser preservadas, que a gente precisa, dentro das nossas possibilidades, respeitar o próximo, né? Mas tem pessoas que precisam trabalhar também, e não é fácil, né? Que a gente possa ter tolerância para conosco e para com o próximo nesses momentos e se cuidar, né? E preservar a psique, preservar as nossas características emocionais, para que a gente possa sair dessa com menos sequelas emocionais possíveis, porque estamos embrutecidos, né? Às vezes eu percebo no meu dia a dia o quanto que eu dialogava, né? O quanto que eu dialogo menos, o quanto que essas palestras são boas para isso, né? Que a gente possa conversar, né? Que a gente possa entrar em contato e sair do pico da contemplação e, e irmos para as conversas usuais do dia a dia. É um desafio para todos nós, né? Que estamos vivendo há um ano, né, dentro desse processo, né? Alguns sem sair de casa, né? Você imagina a situação, né? Então é isso, meus amigos. E o tema proposto para o dia de hoje, para a tarde de hoje, né? Foi um tema que eu acho muito bonito, muito pertinente, que é a questão da imortalidade, né? E por que a imortalidade ainda nos prende nesse mundo? E por que a imortalidade da alma ainda nos torna, ainda não nos consagrou, ainda não nos fez construir essa fé que é perene, essa fé que é horizontal, essa fé que não oscila, né? São pontos interessantes, né? Porque enquanto espírita, a minha fé é tão vacilante, né? É tão oscilante. Porque enquanto espírita, ainda sou muito preso às coisas do mundo, muito preso ao controle, muito preso ao orgulho, à presunção. São questões que precisam ser conversadas, né? Eu gostaria muito de ouvir vocês também, né? O carinho, os comentários, para enriquecer
e a gente não ficar só com a visão de uma pessoa, né? Os espíritos pedem a universalidade dos espíritos, pedem a comunhão de pensamentos para que a gente possa converter um significado, né? Converter um entendimento. E muito prudente, né? As instruções de Iracema nos dias de hoje, porque são as mesmas mensagens que nós vemos recebendo, por exemplo, o nosso trabalho em Birigui, em São Paulo, através do Dr. Ludwig, né? Que em toda reunião dessa, de toda reunião de assistência, a gente já deixa um copinho de água aqui do lado, né? A gente sabe da influência dos espíritos. O próprio livro dos espíritos diz que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, momentos como esse são momentos onde nós precisamos nos conectar, nos conectar com essa espiritualidade amiga que está desejosa de auxiliar as nossas vidas. Semana passada, tem uma amiga nossa que é da Federação Espírita de Goiânia, né? E a gente, às vezes, quando a gente vai falar de curas espirituais, a gente recebe algumas bordoadas, né? Do auxílio espiritual do alto, né? Uma série de questões que a gente entende, que a gente compreende, né? Não é por se tratarmos não é por atuarmos nesse campo da mediunidade, de estudarmos com afinco que a gente não vai deixar de, de receber, né? Certas bordoadas que a gente não recebe com tristeza, mas talvez como fruto do desconhecimento das coisas, né? E tem uma amiga nossa que está acompanhando nossos estudos de quarta-feira na Rede Amigo Espírita, que se conectou com a equipe do Dr. Ludwig, né? Ele é uma estudiosa, uma pessoa muito dedicada, uma médium, e ela se dedica diariamente aos estudos da mediunidade, né? Então ela fez um teste, né? Ela pegou o copo de água fluidificada, porque ela estava com um processo de úlcera no intestino, e fez uma prece muito sincera à equipe do Dr. Ludwig, né, que é um espírito amigo que vem trabalhando no mundo espiritual através do nosso irmão Sérgio Scherce, né, meu amigo do coração, onde nós conseguimos trazer bastantes conhecimentos através desse espírito. Claro que apoiados na doutrina espírita de Allan Kardec, né, sempre sem fugir da nossa bússola doutrinária, que é esse consolador prometido, e ela mentalizou a equipe do Dr. Ludwig, né? E o Dr. Ludwig apareceu para ela e disse: enche o copo de água, né? Enche o copo de água. E naquele momento a espiritualidade, Dr. Ludwig e os espíritos assistentes da equipe espiritual, porque é uma equipe, né? A gente às vezes acha que é só um mentor, mas numa casa espírita existe uma equipe espiritual que auxilia, que acompanha a todos nós, né? Que dá todo o suporte. Então ela bebeu dessa água, ela fluidificou, entrou em processo de oração, de prece, e no dia seguinte não havia nada, né? Ela fez exames e ela não tinha nada. E ela ficou muito apavorada, eu confesso que eu também, porque eu não sabia da história. E é muito interessante isso, né? Porque os espíritos, minha gente, isso vai ser o passo inicial da imortalidade, vem sendo dado há muitos anos, né? Há muitos anos pelos profetas, pelas bruxas queimadas. Os espíritos buscam conversar conosco há muitos séculos para nos instruir nessa matéria ainda grosseira, nessa matéria ainda difícil, né, de nós seguirmos a nossa evolução espiritual devido a tantas tentações, aos vícios morais que ainda habitam a nossa esfera íntima. E dentro desse processo, Jesus talvez tenha tido o maior impacto, né? Porque ele veio trazer imortalidade, ele aparece possivelmente, aí deveríamos fazer uma questão mais doutrinária aqui, uma abordagem da doutrina espírita no seu campo científico, a materialização do Cristo, né? Para Maria Madalena, né? Maria de Magdala, aquele espírito que recebeu a missão de testemunhar
a imortalidade do Cristo. E muitas pessoas se perguntam por que para uma mulher? Por que para exatamente aquela mulher? E quando nós observamos o contexto dos apóstolos, nós percebemos todos eles amedrontados, todos eles passando por crises existenciais. Pedro havia negado o Cristo, o único apóstolo que nós temos notícia que estava próximo à crucificação de Cristo. Sei bem que Filipe não estava distante, né? Parece que Filipe ali no livro A Boa Nova, ele está ali próximo ao Cristo, mas no meio da multidão, não destacado, um pouco escondido, né? Alguns apóstolos à distância, outros escondidos, saíram correndo, né? Como a gente diz no ditado popular, sumiram, né, no processo da testemunha do Cristo. Mas não seria talvez possível Cristo se materializar para esses apóstolos, né? Porque eles não tinham uma afinidade fluídica naquele momento, uma sintonia espiritual. Depois nós vamos descobrir que Pedro é de fato um médium de efeitos físicos. Não é em vão que quando Cristo aparece para ele na passagem de Jesus sobre as águas, Pedro começa a caminhar sobre as águas, né? Ali a gente já percebe um germe, né? Algo a ser desenvolvido, um campo da mediunidade a ser desenvolvido, que é a mediunidade de efeitos físicos. Mas depois ele se desconecta, nem ele acredita que estava andando sobre a água e automaticamente a sua sintonia se dispersou, ele caiu na água. Totalmente comum, totalmente natural o que aconteceu. Então Jesus o recupera, né, das águas, sempre levantando, sempre fortificando, sempre amparando a criatura antes de oferecer qualquer lição. Mas as mulheres foram ungir o Cristo. As mulheres estavam conectadas com a tragédia. As mulheres estavam próximas do Mestre, estavam em sintonia. Óbvio que existe uma provocação do Cristo em aparecer para mulheres, porque Simão Pedro depois fica muito bravo, né? Muito triste, enciumado, com seu orgulho ferido, porque ele não apareceu para ele, porque ele não apareceu para nenhum dos apóstolos, ele apareceu para uma mulher, né? E naqueles tempos a mulher não poderia testemunhar, só se for algo excepcional. Os escravos tinham mais poderes de testemunha do que as mulheres. Os escravos, inclusive, tinham mais conceitos, eram mais conceituados perante os seus senhores do que os homens que comiam com os porcos e se tornavam impuros. Isso a gente vê lá na parábola do filho pródigo. Os escravos, por isso que Jesus conta que o fundo do poço era comer com os porcos e não ser escravo. Você estava lá comendo com os porcos. Aquele era o pior estágio da natureza humana. A pessoa estava definhando espiritualmente. Ela havia perdido tudo. Ser escravo ainda era um degrau acima de ser mulher e ser um filho pródigo, né? Embora seja a questão de pródigo, né? De alguém que desperdiça, que dispõe de bens, seja algo que venha a ser depois, né? Considerado pelos meios de comunicação que colocaram capítulos, versículos no Evangelho. Eu considero a didática interessante, eu acho que não afeta em nada, né? Porque muitas pessoas falam, os evangelhos estão adulterados, né? Aí a gente se pergunta, olha, tudo bem que os evangelhos podem ter sido adulterados aqui ou ali, coisas que a gente não entende porque os manuscritos do Mar Morto são muito similares com os ensinamentos do Cristo, né? Mas, mesmo que tivessem alterado, nós não vemos no Evangelho, na bússola moral da humanidade, questões como guerra. Façam guerras, né? Matam em meu nome, sejam orgulhosos, discriminem homossexuais, né? Matem uns aos outros. Não vemos essas questões. Existem adulterações morais, existem desatualizações do espírito. O evangelho do Cristo é perene,
é uma bússola eterna, porque ele verte do alto, ele sorve, né, do mundo espiritual as leis que nós precisamos estar caminhando ao lado delas, né? Caminhando, persistindo, perlustrando um caminho mais bonito, mais luminoso na nossa existência. Por que que a gente está falando isso tudo? Porque isso tudo é imortalidade da alma, né? É claro que quando a gente vê um espírito materializado, eu nunca tive essa oportunidade de ver, já vi uma voz direta, né, em materialização. Conheço inúmeros casos de pessoas que já viram, têm contato com espíritos materializados. Nesse trabalho espiritual que nós participamos, a ideia é que futuramente é que isso seja algo pedagógico, que funcione para curas, assim como o Chico desenvolveu no passado, né? Fazia as manifestações e muitas pessoas haviam sido curadas, inclusive Divaldo, né? Relata um caso de afonia, onde ele estava perdendo a voz, e a irmã Sheila, com todo o carinho, já comentada aqui hoje, através do seu cheiro de rosas, né? Pelo seu perfume, pela sua unção divina, talvez um espírito de escol luminoso, coloca as mãos na garganta de Divaldo e a recompõe. E a gente sabe que aquele processo é um processo onde se inicia uma fluidoterapia espiritual que verte do alto, que encontra ali na estrutura espiritual determinados congestionamentos morais, né? Ali no nosso perispírito residem congestionamentos morais que, resolvidos, que amparados pela espiritualidade e de acordo com a nossa fé, com a nossa capacidade de abrir esses canais fluídicos, entrar em sintonia com esses espíritos, podemos ser aliviados, podemos ser curados, podemos ser ter a nossa vida, né, muito mais aliviada, mesmo com uma grave doença, né, mesmo com uma grave doença. Existem pessoas que estão sentadas em cadeiras de rodas e são muito mais felizes do que pessoas que vivem em palácios, né, que vivem com carros do ano, que vivem dispondo dos seus recursos aos olhos dos homens, mas por dentro estão frias, secas, vazias, buscando algo maior, né? Isso não é um julgamento, mas é uma forma de nós refletirmos sobre a nossa imortalidade dentro da mortalidade, porque nós somos frágeis, né? Emmanuel, no livro Fonte Viva, vem dizer, tem um capítulo chamado Por um Pouco, né? Por um pouco eu sou um administrador, por um pouco eu tenho um cargo, por um pouco eu sou pai, por um pouco eu sou filho, por um pouco estagiamos em diversas percepções terrenas. Então, nos tratamos hoje de viver uma vida material, mas sendo espíritos imortais. Sendo espíritos imortais. Mas a primeira, e talvez a primeira reflexão aqui da tarde, né, que eu gostaria também de sentir vocês, conhecendo a doutrina espírita, fazendo leituras, se debruçando sobre materiais, lendo todo o livro dos Espíritos, desde a primeira pergunta até a última, 1019, fechando lá com Paulo, né, que nos diz que nós devemos orbitar ao redor da unidade de Deus. Isso quando formos espíritos puros, concentrados nesse amor divino, sendo irmãos uns dos outros, dentro dessa imortalidade. Mas quando nós lemos sobre perdão no Evangelho segundo o Espiritismo, será que basta ler sobre perdão para perdoarmos? Será que apenas o conhecimento que é importante? Nós não estamos aqui desmerecendo o conhecimento. Conhecimento é pedra fundamental, é pedra angular de um processo evolutivo. É através do trabalho, é através da leitura, é através do discernimento que nós conseguimos alçar voos, descobrir conhecimentos, né? Crescer.
nos colocar na vida como seres pensantes, seres que têm concepções das mais diversas sobre a vida, mas será que só isso basta? Será que só isso basta para eu conseguir perdoar alguém? Será que só isso basta para eu conseguir deixar o processo de orgulho de lado? Porque se nós formos olhar o ser imortal dentro da mortalidade, né? E Kardec vem trazer isso no livro Obras Póstumas, que a solução para a humanidade destruir. Destruir. Ele não está falando eliminar, aliviar, não, é destruir as duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. A chave está na crença da vida futura. E a gente começa a ler aquele material e pensa: poxa, mas será que eu não tenho crença na vida futura? Por que este homem aqui que vos fala ainda é tão egoísta? Por que ele é tão orgulhoso ainda? Por que que a sociedade, tendo já essa preconcepção, talvez ainda imatura, ainda em germe, ainda em desenvolvimento, ainda não conseguiu assimilar essa crença na vida futura? E os que já conseguiram, por que continuam orgulhosos? São perguntas que eu me fiz. Não basta crer na vida futura para eu deixar de ser orgulhoso, menos apegado às coisas da terra? Será que o ensino está incompleto? A nossa presunção, né? Mas eu estou aqui compartilhando sentimentos que eu tive ao fazer uma leitura desse capítulo. Poxa, não basta crer na vida futura? Saber que eu sou imortal para que eu possa destruir o orgulho e o egoísmo dentro de nós, dentro de mim? Que cada um de nós possamos fazer isso? Será que a tarefa é tão fácil assim? Ô, Aí, Rafael, opa, é Beth. Ô, Rafael, eu estou refletindo aqui, né, no que você está falando. Eu acho que muito parte também do autoconhecimento, porque se a gente não, às vezes a gente né, pode acreditar na imortalidade da alma, mas se a gente não se conhece para começar a trabalhar essas questões, às vezes fica muito longe, parece ser uma coisa longe. E a coisa está aqui dentro. Quando você se autoconhece, começa a perceber, né? Igual você falou assim, eu ainda estou egoísta, eu ainda estou orgulhoso. Né? Então, é um passo para perceber em qual estágio a gente está. E começando essa melhora, vamos fazendo as mudanças necessárias conosco, não com o outro, porque a caminhada é do outro, não é minha. Então, eu tenho que olhar para mim, fazer esse trabalho, e aí sim, acredito que vai ficando mais tranquilo esse acreditar, esse caminhar para entender melhor a imortalidade da alma. Eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que parte muito por aí, vai muito por aí. muito bom, excelente. Você tocou num ponto que eu achei muito bonito, que é o nosso, muitas vezes, o nosso distanciamento do, por exemplo, quando a gente vai ler a obra André Luiz, a gente lê ele como André Luiz, mas a gente não se coloca no lugar do André. Caramba, a gente leu o André Luiz ali tendo aqueles erros. Nossa, olha como é que ele foi, de certa forma, errante, né? Olha como é que ele errou. Mas e eu nesse processo? E eu dentro desse protagonismo? E eu dentro dessas concepções? Será que eu sou tão diferente de André Luiz? Será que André Luiz veio do mundo espiritual, sendo esse repórter amigo, né, que veio nos contar as suas histórias, possivelmente revisadas no mundo espiritual, que a gente sabe disso? Se uma obra que nós fazemos aqui na Terra ela é revisada muitas vezes, às vezes por 4, 5 pessoas, vocês imaginam no mundo espiritual o cuidado e o carinho, né? Ainda mais uma obra que veio através de Chico, né, que talvez tenha sido a maior antena psíquica espiritual que venha passar no planeta,
Mas aí entra uma questão, Beth. O divórcio que nós fazemos de vida e da leitura, né? A vida da leitura. Então, muitas vezes a gente acaba entrando no processo de ler tanto e esquecer que nós podemos estar ali, naquele conglomerado, né? É interessante porque, às vezes, né, a gente comentando com as pessoas que são mais próximas, que gostam, né, de, às vezes, estar refletindo sobre o evangelho, as condutas, e mesmo, vamos pegar aqui o exemplo de Chico. Então, todo mundo fala, né, quais foram as palavras que foram faladas por Emmanuel para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Meu marido tá aí, ele sempre, a gente sempre conversa sobre isso. E é muito fácil a gente falar, olha, mas bacana, Chico era ó, disciplinado, mas ninguém sabe o tanto que Chico se esforçou para ser disciplinado. E a gente acha muito bonito o outro ser, mas quando é para nós mesmos, aí fica complicado, né? A gente não quer, porque dói, porque nós temos que fazer uma transformação para isso, e é difícil mesmo, porque não é fácil, porque nós estamos acostumados a fazermos pirraça diante de situações, de coisas, e aí a gente vai se distanciando, né, desse manancial divino, porque quem está falando é a nossa personalidade, muitas vezes é o ego, e a gente não quer deixar o ego, não quer deixar aquele personalismo, né? Aquele personalismo. Então, assim, é um trabalho que requer paciência, muita calma, muita disciplina. Não é uma encarnação, reencarnação só, né? A natureza não dá saltos, mas a gente pode adiantar algumas coisas, né? Eu Pode. não sei se eu estou falando do contexto, mas é porque vai vindo as reflexões, né? A gente vai falando para contextualizar. Obrigada, viu, Rafael? Está muito dentro do contexto, né? Tá muito próprio, é muito rico, né? Essa forma de pensar, de imaginar, de ir ao ponto de forma racional, construtiva, sabendo quem somos, né? Porque só assim a gente vai se modificar. Quando o Emmanuel pede 3 momentos de disciplina, né? A gente imagina que virou um quartel. A vida de Chico se tornou um quartel, mas ele atendia a gente fora da hora, dentro da hora, né? Imagina como esse homem sofreu para ele conseguir ter essa disciplina, porque a disciplina foi um processo de construção. Óbvio que tem uma bagagem de outras vidas, não sabemos que ser, eu não consigo materializar na minha tela mental aqui agora quem foi Chico Xavier, né? Talvez as pessoas que conviveram com ele devem ter sentido um pouco desse sabor, nesse frescor de ter convivido com o Chico. Mas, por exemplo, uma passagem que muito me incomoda, porque as pessoas fazem reducionismo com as palavras de Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Mas olha o sofrimento para eu ter essa disciplina. E a construção que eu preciso ter para ter essa disciplina. Uma outra frase que, para mim, ela é tida fora de contexto e colocada entre os espíritas, nós aqui entre os espíritas, é o isso passa. Por exemplo, estamos em plena pandemia. Você tem 2 pessoas no hospital passando dificuldades entubadas. Aí vem um espírita e diz para você, isso passa. Como uma frase solta, perdida. Quer dizer, a pessoa não tem legitimada a dor dela. O que o Chico fazia era abraçar quem havia perdido um filho, era cuidar da pessoa, era fazer evangelho no lar em Pedro Leopoldo, era Mas ninguém visitar. sabe o tanto que ele sofreu, Rafael, né? Exatamente. Por que Quantas que ele teve uma pessoas o angina? criticaram, né, pelos atos dele. Era uma pessoa sensacional, mas que Sim, sofreu muito, às vezes até sozinho. sim. Tenho certeza, não há dúvidas disso, né, gente? Que Chico, ele viveu uma experiência, mas ele se permitiu passar pela experiência. Essa é a questão, né? Ele se permitiu passar pela experiência. E nós,
como a Beth colocou, nós muitas vezes nós evitamos as experiências. Só que as experiências nos cercam, né? Cada vez mais que a gente foge, a gente vai por ali, vem por aqui, vai por lá, vem por aqui. Por quê? A grande ideia de ser espírita é pensarmos como espíritos. Alterar o paradigma de um homem terreno, de um homem que veio aqui para morar, como nos diz Allan Kardec, e passarmos para espíritos que estão aqui em viagem. Espíritos que não levam nada daqui. É uma mudança de paradigma. Pode ser algo tão simples, mas nós precisamos trazer essa simplicidade para o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso exercício profissional, eu sou hoje talvez dotado de determinados talentos e inteligências. Eu acredito que cada um de vocês aqui tenham seus talentos e as suas inteligências. Mas quando a gente olha da perspectiva do espírito imortal, nesta encarnação, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra, nessa encarnação eu tenho determinados pontos de inteligência, mas na próxima eu posso não ter nada. Eu posso não ter exatamente nada. Eu posso ter esses centros vitais completamente obstruídos. Embora o meu espírito seja inteligente, racional, do ponto de vista de conhecimento, a parte moral, né, faz com que eu não tenha essa capacidade de exportar esse conhecimento. Então, é como Kardec coloca em Obras Póstumas. Não faz sentido eu me colocar melhor do que o outro. Não faz sentido. Não faz sentido, porque a gente não sabe. Nós estamos aqui na ponta do iceberg, por detrás tem tanta coisa. A verdadeira base, que é a humildade, aquela primeira bem-aventurança, que é essa proposta de se conhecer, de se permitir se conhecer. E tem muitas vezes, quando a gente está muito dentro do processo, a gente não consegue ter uma visão mais de si mesmo, e às vezes um auxílio externo é fundamental, talvez um auxílio terapêutico, para que nós possamos ter uma visão que a gente não estava tendo mais, determinadas sacadas da vida que a gente não está conseguindo mais enxergar, determinadas disfunções que a gente não consegue observar mais sozinho. Porque a gente vai levando a vida vai nos levando e a gente não consegue mais perceber. Então, o primeiro ponto da imortalidade, o primeiro ponto é se sentir um espírito imortal. Eu sou um espírito mortal. Eu não estou aqui como um espírito imortal. Eu sou um espírito mortal. Se eu sou um espírito imortal, que eu sei que estou evoluindo, que eu sei onde estou, eu sei para onde eu vou, eu preciso sentir isso. Não é em vão que no livro Renúncia, Alcione traz 4 caminhos, né? Conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Então, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, que foram aquelas pessoas que estavam ali mais próximas de Jesus, eu tenho um orgulho danado. Mas aí, alguns me perguntam, você tem orgulho de Pedro por ter negado Jesus? Eu tenho um grande orgulho, porque ali ele conheceu a fragilidade dele. Ele conheceu sua fragilidade. Ali ele teve contato consigo mesmo. Foi um momento, um divisor de águas na vida dele. Existe um antes e depois da negação de Pedro. Existe um Pedro antes e um Pedro depois, um Pedro sisudo, um Pedro turrão, um Pedro intolerante, um Pedro que tinha discriminação com mulheres. Ele vem ter essa discriminalização, esse preconceito, né, apresentado quando Maria Madalena apresenta que viu Cristo, esteve com ele, ele não acredita, né? Mas, de certa forma, ele estava vivendo a experiência dele. De certa forma, ele estava vivendo
o ser homem, mas se permitindo a sua fragilidade, ao ponto de não ter mais como negá-la, ao ponto de não ter mais como vivê-la. Então, por exemplo, se eu me sinto um espírito imortal, eu jamais posso imaginar que eu estarei fazendo palestra no mundo espiritual. Por isso que ser espírita é um show, né? Porque a gente veio fazer palestra. Mas lá no mundo espiritual, quem vai fazer a palestra sou eu. Possivelmente é a veneranda, são os venerandos, são os ministros, né? É o Asclépios, é Paulo, é Chico, são eles que vão fazer as palestras. Aqui a gente só está tirando uma casquinha, né? Sendo instrumentos, sendo instrumento. Lá no mundo espiritual, onde residem e habitam esses espíritos de escola, onde é a verdadeira realidade da alma, né? Quando a gente se despluga desse corpo cheio de órgãos, tecidos, conexões neuronais, nós vivemos a vida como ela é, né? Cada um vai assumir o seu posto. Alguns, como eu, talvez como André Luiz, vão para a enfermaria, cuidar de gente, cuidar de gente. Então, quando a gente se depara com doutrina espírita, tem uma frase de Herculano Pires que é muito bonita, e Chico disse que ele é o melhor método que definiu Kardec, né? O melhor método que mediu Kardec. Herculano Pires vem dizer que nós temos que servir através do Espiritismo, e não o Espiritismo nos servir. Né? Olha que frase bonita, olha que reflexão. Nós somos seres sociais envolvidos no mundo. Nós estamos utilizando o Espiritismo para nos servir ou para servir o outro? Nós estamos utilizando a doutrina dos espíritos para apoiar uma causa infeliz, apoiar um adoecimento, apoiar um processo depressivo, apoiar as pessoas, apoiar os assistidos. Ou nós estamos aqui para sermos servidos? Um grande banquete sentado numa mesa. Né? Nós temos que fazer essas reflexões. Porque o homem matéria, ele pensa em ser servido, ele pensa em morar, ele pensa em criar vínculos e ficar. Então, ele vai lutar por casa, ele vai lutar por herança, né? Ele vai lutar por nome de editora, coisa que eu passei recentemente, né? Ele vai lutar por cargos, né? Ele vai lutar por presidência, coitado, né? Não sabe o que está fazendo. Lutar por presidência de casa espírita para sofrer assédio de espírito de toda parte. Né? Até uma ingenuidade. Né? Até uma ingenuidade quando a gente briga por um cargo espírita, sabendo dos desafios que são, sabendo da turma lá do alto que é contra o trabalho de Jesus, que ainda atua, porque Jesus ainda permite que o joio caminhe com o trigo. Então, são percepções que a imortalidade nos traz e que a gente precisa olhar e se permitir estar dentro desse contexto. Se permitir. Então, por exemplo, quantas famílias hoje brigam por herança? Quantas famílias estão hoje completamente separadas por herança? Dizendo, é meu, é meu, né? É meu por direito. É meu por direito. Esquecendo que são espíritos imortais. Esquecendo que existe algo muito melhor, algo muito mais delicioso no porvir, que aquele peso daquela propriedade, aquele peso daquela conta recheada, talvez, né? Porque tem brigas de herança por centavos, né? Aí eu não consigo entender também, porque dá mais trabalho judicial você abrir uma briga por herança. Então, são discussões da sociedade. Discussões da sociedade que o Espiritismo pode trazer luzes,
né? Assim como brigar por política. Brigar por política. A gente não viu Chico Xavier, a gente viu Chico Xavier psicografando as suas maiores obras, porque ele tinha paz aí em Pedro Leopoldo, ainda não era tão conhecido. Então ele teve uma paz de espírito e um campo espiritual muito favorável para escrever um Paulo Estevão, né? As obras, a série de André Luiz, toda aquela série de romances, tudo fruto de uma paz que ele ainda poderia ter naquele momento, mas depois não dava mais. A própria atmosfera psíquica não permitia que o Chico escrevesse obras tão fortes. Não tinha paz mais, né? Acho que o Chico manifestou certa feita que ele gostaria de receber romances mediúnicos de Inácio de Antioquia, mas não teve essa possibilidade, né? Não tinha mais paz, tinha que esconder-se dentro de casa, né? E olha o equilíbrio que a gente precisa ter na vida, né? Então, é muito importante isso. Outra esfera do ser imortal é o trabalho e a oração. O trabalho e a oração, o equilíbrio necessário entre os dois. Emmanuel vem dizer, num capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de um capítulo chamado O Esforço e a Oração. Ele diz: não podemos ficar apenas contemplando a vida, apenas em processos de oração, mas também não podemos apenas viver trabalhando de forma rasteira sem elevar os nossos pensamentos. Não é a íntegra da frase, mas eu estou aqui resumindo para vocês. É o que Jesus orienta os apóstolos na multiplicação dos pães. Após aquele trabalho hercúleo, através de um trabalho mediúnico, lindíssimo de multiplicação dos pães, da mediunidade de efeitos físicos, exalando pelos poros do Cristo, embora ele seja médium de Deus, né? E não um médium como nós, né? Não um médium aqui da Terra, mas um médium de Deus. Mas após todo aquele trabalho de distribuição dos alimentos, um alimento espiritual e um alimento material, depois daquele trabalho, ele insiste, ele compele, o termo é compelir os apóstolos a irem a outra margem. Porque acabou. A gente tem que saber o momento do trabalho e o momento de se conectar com a espiritualidade. Isso é um treino, para que durante o trabalho nós já estejamos conectados. Após liberar os discípulos, o Cristo vai aos montes orar. Então, é um processo de equilíbrio, esforço e oração. Oração e esforço. Ser imortal nesta vida é saber que espíritos nos acompanham. De ordinário são eles que vos dirigem, né? A grande pergunta do Livro dos Espíritos, conhecidíssimo: os espíritos influenciam nossos pensamentos? De ordinário são eles que vos dirigem a nossa vida. Então, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a ordem, né, da orquestra que cada um de nós emite, uma nota musical, nós vamos acumulando amizades no mundo espiritual. Ser um espírito imortal é saber que a probabilidade de termos um processo obsessivo, nem que seja simples, né? Porque temos a obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação, onde a pessoa perde completamente o desgoverno da mente. Uma mente completamente desgovernada, né? Isso acontece. O de fascinação talvez seja o mais tenso, terrível para a pessoa, porque os espíritos estão ali te fascinando e está sendo tudo muito bom, te enganando, né? E você está feliz com aquele processo, né? As coisas estão acontecendo muito bem na sua vida, mas eles estão felizes porque a queda é logo ali, né? Então eles te apoiam naqueles intuitos que você tem. Eles vão contigo. E aquela obsessão simples,
que é aquela obsessão que eles estão te paquerando, né? Eles estão te namorando, assim como o espírito feliz te paquera para escrever por você, para falar por você, né? É necessário uma afinidade fluídica. Então a gente vai descobrir nas obras de Kardec que a obsessão é resultante das nossas imperfeições. Ora, se todos nós somos imperfeitos, em algum momento da vida, todos nós seremos obsediados. Todos nós seremos suscetíveis e arrastados por tentações. Seremos, né? E lá no livro Ideal, o Espírito André Luiz vem dizer, olha, sentimentos que abrem brechas para obsessão. Impaciência, irritação, a fofoca, a maledicência, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Eu não sei vocês, mas durante essa minha encarnação, acho que eu já passei, e de vez em quando eu visito cada uma a culpa, que é seríssima. Eu visito essas emoções de vez em quando. Então, eu sou um peixe pronto para ser pescado, não pronto para ser fisgado. A questão é se a gente vai morder ou não o anzol, né? Porque é delicioso, né? Quando vem, né? É bonito, né? Você é elogiado. Eles gostam desse ambiente, a vaidade, né? E ali eles entram em processos obsessivos seríssimos. E enquanto espíritos imortais, nós não podemos deixar de nos ver como espíritos. Então, às vezes, me assusta, e eu vou ser muito sincero com vocês, porque isso está na obra de Herculano Pires, o Centro Espírita, que para mim é uma obra que merece ser lida, relida, estudada e reestudada. Ele vem dizer para a gente: nós não podemos dar o mesmo alimento espiritual para todas as pessoas. A gente vê isso na Revista Espírita também. Por quê? Fazendo uma analogia. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar remédio para o pé ou para a cabeça? Se eu tenho uma dor de cabeça e está me atrapalhando, eu vou tomar uma medicação para o pé? Vou tomar uma medicação para o meu ácido úrico ou vou cuidar dos problemas da cabeça? Se eu chego no centro espírita e por trás do meu bastidor espiritual eu tenho um processo obsessivo, eu vou lá, assisto uma palestra, tomo um passe e vou embora. Participo, às vezes, de um grupo de estudo. Será que, de fato, esse tipo de técnicas, né, vão surtir efeito para todos? Né? A gente vê na Revista Espírita, de forma muito clara, Kardec trabalhando durante 9 sessões mediúnicas. Eu não estou falando de colocar a pessoa na reunião mediúnica, estou falando de um processo de inteligência, de conhecimento dentro do centro espírita. A pessoa chega no centro espírita e é atendida, participa do atendimento fraterno, do diálogo fraterno, onde a escuta precisa ser muito sensível, muito amorosa, para que ela conte os seus problemas. E naquele momento, por que não passarmos caso a gente perceba que ali pode ter um processo obsessivo, por que não passarmos o caso para a mesa mediúnica? Para que, assim como nos tempos de Kardec, os espíritos nos ensinem sobre aquele caso. E muitos podem dizer, mas a gente está consultando os espíritos. Mas nós estamos consultando os espíritos para fins pedagógicos. Por quê? Se a reunião é séria, se nós estudamos o Livro dos Médiuns, se a equipe é dedicada, é disciplinada, é esforçada no bem,
mesmo diante de todas as dificuldades. Por que não o parecer dos espíritos? Eu estou formando em psicologia e a gente agora vem descobrindo que o tratamento terapêutico ele pode ser multifatorial. Quando eu vou conhecer os problemas de uma criança e eu percebo que a minha técnica não está funcionando, eu posso passar para outro psicólogo com outra formação, com outra perspectiva, para que isso seja avaliado, para que isso seja entendido. Isso é trabalhar com eles. Doutrina dos espíritos com espíritos. Doutrina dos espíritos com orientação espiritual. Pode ter o risco de, numa reunião mediúnica, aparecerem, por exemplo, espíritos pseudo-sábios, né? Que estão ali para atrapalhar, mas nós precisamos do crivo racional para aceitar aquela informação mediúnica. Não, isso não condiz. Isso não condiz com a realidade. Isso não condiz com as obras espíritas, então nós negamos. Kardec passa por isso. O espírito Erasto permite que um obsessor assuma a mesa. E Kardec veio perguntar, por que o senhor permitiu? Por que o senhor permitiu que um espírito... Kardec, você precisa viver a experiência. A gente não vai estar aqui o tempo inteiro, né? Então, nós precisamos ter um crivo racional sobre aquela mensagem. Antes de repassá-la, antes de atuar, antes de evocar o espírito. Isso é doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos. A fé raciocinada. A fé que deposita num copo de água um nutriente com propriedades curativas. A fé que nos ensina a ter autoconhecimento. Que nós, sabendo as nossas fragilidades, as nossas brechas, ficamos mais atentos. Sabemos que determinada mensagem que vem do outro nos desestabiliza, mas a gente se prepara, a gente cria defesas emocionais para receber essas mensagens. Porque muitos de nós temos uma vida emocional, às vezes, muito conturbada, gente. Muito conturbada. Muito. Quando a gente olha um processo psicológico, o que as pessoas dizem, até que não sei quem faz diálogo fraterno aqui, quanto que já ouviu, né? Determinado diálogo fraterno que eu participei, tinha um homem armado, dizendo que não sabia se sairia de lá para matar ou para se matar. Olha a complexidade emocional que está envolvida ali, gente. Olha a responsabilidade que nós precisamos ter diante de um caso assim. Porque isso é espiritismo, né? Eu adoro eventos, né? Eu sou organizador de eventos espíritas. Mas esses eventos têm ficado muito luxuosos, né? Têm ficado muito luxuosos. Nós vemos elitizando o conhecimento espírita. O conhecimento espírita não é mais falado para negros, para pessoas das penitenciárias, para pessoas que estão nos hospitais. Os hospitais espíritas, a maior parte deles estão fechando porque não tem apoio, não tem trabalhadores. Nós estamos na teoria dos espíritos, idolatrando expositores, idolatrando pessoas falíveis, né? Falíveis. E o Chico nunca se permitiu ser idolatrado. O Chico, talvez como o maior homem de bem, eu não o conheci, tenho inveja de quem o conheceu, o maior homem de bem que talvez a gente tenha notícia, não se permitia ser idolatrado, sabia pontualmente o que fazer, negava a idolatria, se dizia muito pequeno, se dizia a pulga, né? A pulga do leão que devorou os cristãos. Rafael,
Opa, Para você se organizar aí, mais 5 minutos, tá bom? fechado. Obrigado. Obrigado. Então, meus amigos, as questões da imortalidade nos fazem nos desgrudar da Terra, né? Nos fazem ser viajantes. Nós precisamos fazer algumas opções na vida. Como a Beth colocou, a opção do autoconhecimento, se descobrir como somos. Porque a questão da imortalidade nos apresenta que os espíritos sabem como nós somos. Eles sabem exatamente como nós somos. Nós não estamos escondendo nada deles. E eles sabem onde amarram os burros. E às vezes eu fico pensando, por que que tal espírito está amarrando o burro em mim? Sabendo esse tanto de defeito. Porque eles têm muita esperança em nós. Eles têm muita esperança em nós. Eles têm muita fé. É aquela fé que Estevão olha para Paulo ainda salvo, dizendo que se ele seguisse Jesus com o mesmo fervor, ninguém o seguraria. Essa fé que cresce, que motiva. Utilizar as manifestações espíritas para fortalecer o nosso entendimento. Olha a garra que os apóstolos tiveram depois que viram Cristo materializado, a sua ressurreição, a sua aparição espiritual. Garra foi dominada naqueles corações dos discípulos frente à fé, frente à fé. E como nós começamos aqui a falar de fé no início do bate-papo, né? Temos, para fechar aqui, um caso muito especial que ocorreu na cidade de Birigui. Na verdade, nós estamos fazendo tratamentos curas espirituais à distância, né? Cada mês são mais de 1.000 pessoas que participam com resultados extraordinários, né? A gente sente o apoio da espiritualidade, porque Kardec nos autorizou esse apoio na Revista Espírita em junho de 1865, dizendo que os espíritos podem atuar diretamente sem o auxílio do médium. Então, eles usam de ectoplasma, eles usam da fluidoterapia espiritual, que verte desse fluido cósmico disponibilizado, né, pela criação de Deus, e atuam em nós. Né, atuam em nós. Em alguns desses casos, existia uma moça que, em plena pandemia, ela estava muito triste com endometriose profunda, nível 4, né? E quem entende um pouco da parte orgânica sabe o quanto que é difícil para uma mulher engravidar, uma mulher conseguir ter um filho, porque as trompas estavam dilaceradas, né? A situação era muito crítica. Mas o espírito Frei Fabiano de Cristo, né, que é um espírito que trabalha exatamente nessa comunhão de mamães e filhos, esse intercâmbio do mundo espiritual em algumas situações, ele auxiliou, né, à distância durante 3 dias seguidos, trouxe passes magnéticos diretamente localizados naquele campo do útero, da trompa, e essa mulher à distância, sem cortes, sem nada de ostensivo, né, de perigoso a ela, conseguiu reabilitar o seu útero, né? Conseguiu reabilitar o seu útero, e meses depois ela estava grávida, né? Então a gente acha que a gente ainda vai estar em pandemia quando esse filho nascer, mas vai ser um filho da pandemia, né? Vai ser um filho do auxílio espiritual à distância. Porque o centro espírita, gente, a gente está um pouco distante dele, mas ele pode estar dentro de nós. O auxílio espiritual pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na cozinha, pode acontecer no banheiro, pode acontecer nas nossas vidas, desde que nós nos coloquemos na posição de necessitados, necessitados do espírito, necessitados da alma. Em um momento de prece como esse, quando nós finalizarmos
pedir à equipe espiritual da casa de vocês, para que nós possamos receber um passe, uma água fluidificada, e que a gente possa ter um pouco de alívio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e que a gente possa sair muito mais forte do que começou. Que a gente possa estar junto com Jesus, porque ele nos prometeu que ficaria conosco até o final dos tempos. Então, essa é a mensagem. Obrigado, viu, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, ou pela oportunidade de conversarmos, né? E que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, né? Cada coração presente aqui, que a gente possa ser amigos, né? Seguir em frente sempre. Não é verdade, meu irmão?